sabia que existem algumas orações que Deus não responde? Fica comigo aqui ao final do vídeo que eu vou te explicar alguns motivos por que Deus não responde algumas orações nossas. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Rafa Assis, bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado você que faz parte. Batemos o número de 1000, passamos de 1000. Uhul! Glória a Deus e graças a vocês também que estão fazendo parte da nossa família, estão chegando, estão interagindo, estão compartilhando, estão curtindo. Se você ainda está aqui e não segue, não esqueça de seguir, já segue lá rapidinho e principalmente ativa as notificações. É muito importante que você ative as notificações para que você receba conteúdos na hora que eu lançar aqui. Eu lancei conteúdo, você recebeu aí na hora exata. Então por isso é muito importante que você ative as suas notificações, ok? Também encaminha para alguém esse vídeo, comenta e curta, ok? Então hoje a gente vai falar sobre 5 pontos. Não são todos os pontos, mas eu separei 5. Por que é que Deus não responde algumas orações nossas? Eu separei 5 pontos que eu quero falar sobre eles agora. Eu quero que você pegue papel e caneta, porque esse vídeo vai mudar a forma como você escuta as respostas que Deus tem dado para as suas orações, ok? Então nós vamos lá ao ponto 1, vou aqui no meu computador. Ponto 1 é: Deus está mais interessado em formar Cristo em nós do que nos dá apenas respostas rápidas. O que isso quer dizer? Que o processo é tão valioso quanto o destino. Deus ele usa o silêncio para nos ensinar confiança, intimidade e perseverança. Ele não apenas quer mudar o nosso redor, ao nosso redor, mas também o nosso interior, né? Ele quer transformar de dentro para fora. E o Bill Johnson tem uma frase que diz: muitas vezes o que Deus faz em nós durante o processo é mais importante do que aquilo pelo qual oramos. Isso aqui é poderosíssimo. Muitas vezes o que Deus faz em nós é muito mais importante do que a resposta da oração que fazemos. Por quê? Porque a resposta da oração ela vai trazer uma resposta para mim, vai solucionar um problema, vai tirar uma dúvida ou vai me consolar em algum lugar e eu vou continuar talvez do mesmo jeito. Agora, quando eu entendo que o que ele está fazendo em mim é muito mais importante, quer dizer que ele está me fazendo ser mais parecido com Jesus do que quando eu entrei naquele processo. E esse é o objetivo. O Senhor está nos transformando dia a dia, oração em oração, de glória em glória. Sermos mais parecidos com Jesus do que ontem. Então é muito mais importante para ele. Ele está muito mais interessado em nos formar como Cristo, como formar Cristo em nós, na verdade, do que apenas nos dar resposta. Ele poderia simplesmente nos dar resposta, mas esse não é o objetivo. Ele quer criar o caráter de Cristo em nós. Isso é muito mais importante. Ponto 2. Deus nunca vai agir contra a natureza dele. Deus nunca vai agir contra a natureza dele. Deus é fiel e justo, amoroso e bom. Ele jamais vai te responder uma oração que contradiga a natureza e os princípios que ele tem. Por isso, nem tudo que nós pedimos está alinhado com o que ele é e ele nunca vai se contradizer. E é por isso que a Bíblia fala sobre termos a mente de Cristo, pensarmos o que ele pensa. Quanto mais eu tenho a mente transformada e renovada, quanto mais parecido a minha mente com a mente de Cristo, mais eu vou entender o que é importante para ele. E automaticamente o que eu oro, o que eu peço, vai estar mais alinhado com ele do que eu imagino. Então vai ser muito fácil para ele fazer: cara, é isso aí, eu vou te dar isso aqui porque é exatamente isso que estava no meu coração. Eu vou fazer isso porque foi eu que coloquei isso em você, né? Dele é o querer e o fazer. Mas às vezes nós não estamos relacionando com ele, simplesmente estamos pedindo. Tudo bem pedir, não tem problema você pedir, você orar, você pode pedir ao seu pai, mas como pai, eu prefiro que a minha filha tenha relacionamento comigo, mesmo pedindo, mas tendo relacionamento comigo, do que somente pedindo. Deus ele quer criar um relacionamento com a gente. Nesse relacionamento nós vamos entender o coração dele
e a mente dele. Então ele nunca vai agir contra a natureza dele. Você vai pedir alguma coisa que vai contra os princípios dele, contra a natureza dele, isso nunca vai acontecer. A fidelidade de Deus com a nossa natureza é maior do que os nossos pedidos. Simples assim. Ponto 3. Deus nunca vai nos levar para longe dele. Se uma resposta nos afasta da presença dele, ele vai reter isso em amor. Tudo que ele faz tem um propósito para nos levar mais para perto dele. Ele não vai trazer coisas pra gente que nos torne autossuficientes ou independentes. O Pai quer relacionamento e não performance. Ele sempre vai fazer algo que me traga mais perto dele. Às vezes as pessoas me perguntam: Rafa, como é que eu sei que uma porta é de Deus ou não na minha vida? Na minha concepção, na minha vida, minha experiência aí com a palavra e com tudo que a gente vive com o relacionamento com o Senhor, quando é que uma porta é de Deus ou quando essa porta não é de Deus? Toda porta que abre, que é de Deus, me leva para mais perto dele. Toda porta que não é de Deus, me leva para longe dele. Existem portas que Deus abre para a gente, para ver se a gente vai escolher entrar na porta ou ficar perto dele. O Bill fala uma coisa muito interessante. Ele fala que Deus primeiro ele quer confiar em nós, para depois ele confiar a nós. Primeiro ele quer confiar em nós, para depois confiar a nós. Então, ele nunca vai abrir uma porta que vai me levar para longe dele. Nunca. Essa porta não é de Deus na minha vida. Então, Deus, se eu estiver orando por alguma coisa que vai me afastar dele, isso não vai ser respondido. Se Deus te entregasse algo que te afastaria dele, isso não seria uma bênção. Isso seria uma maldição ou uma destruição na sua vida. Ponto 4. Por que oramos mais a partir do medo do que da fé? Por que Deus às vezes não responde? Porque nós estamos fazendo orações de medo e não orações de fé. E Deus ele não se move por medo. Deus não se move por necessidade. Se move por fé. A oração eficaz flui de um coração cheio de fé e não de ansiedade. Deus responde fé e não incredulidade disfarçada. Às vezes as pessoas disfarçam incredulidade com humildade. Eles acham que a humildade é a forma como Deus vai responder. Olha, eu estou me humilhando, estou aqui perante o Senhor, mas na verdade não é humildade. É incredulidade disfarçada de humildade. Isso não é humildade. Humildade não é eu pensar menos de mim. Humildade é eu pensar menos em mim. É diferente. Muitas vezes usamos palavras certas, mas o nosso coração está dominado pela dúvida. Às vezes nós vamos usar a palavra certa na oração. Não que exista exatamente uma palavra certa, mas nós vamos falar exatamente o que nós precisávamos ou tem a ver com o alinhamento que Deus tem pra gente, mas o nosso coração não está alinhado com essa verdade. Eu não acredito de verdade. Eu falo muito isso. Estamos no tempo do positivismo, né? E tudo bem você pensar de forma positiva, isso não tem problema nenhum. Você deve pensar de forma positiva. Só que isso não pode tomar lugar da fé. Por quê? Positivismo ou pensamento positivo é eu pensar naquilo, vou pensar no lado bom daquilo. Não vou pensar no lado ruim, eu vou pensar no lado bom, pensamento positivo, sempre pensando em coisa boa. A fé é diferente. Mesmo dando tudo errado à minha volta, eu tenho certeza, mesmo que eu não veja. Eu não preciso ver, eu não preciso ter um pensamento positivo no sentido de não vai ser um pensamento positivo, vamos lá, não. A fé é a certeza. Eu tenho certeza daquilo, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, mesmo que a situação esteja totalmente oposta do que Deus disse sobre mim, do que a palavra disse, mas eu continuo crendo como se já fosse verdade, e não em dúvida, e não em medo. E ponto 5, ainda não temos estrutura para carregar a resposta. Por que Deus não responde às vezes algumas orações nossas? Porque a gente não tem estrutura para carregar algumas respostas. Assim como um bom pai não dá uma chave de um carro para uma criança de 10 anos, Deus não vai te dar algo que a gente não tem maturidade para administrar. Ele prepara primeiro o nosso interior antes de liberar aquilo que pedimos. Ele não está preparando, ele está nos preparando para aquilo que ele já preparou para nós. Isso aqui é uma frase do meu incrível. Ele está nos preparando para aquilo que ele já preparou para nós. Ainda não temos estrutura. Como uma criança de 10 anos. Você não vai dar uma chave para uma criança de 10 anos. E isso me faz pensar por que é que Deus
não deu ou não fez o planeta inteiro um grande jardim do Éden? Por que que ele só fez um pedaço ali do jardim e pediu para Adão ir ampliando? Porque nós só temos nós recebemos aquilo que nós temos capacidade de administrar. Se eu tenho recebido pouco algo, quer dizer que eu tenho pouca habilidade para administrar aquilo. Eu preciso melhorar as minhas habilidades para administrar bem aquilo, para que o Senhor aumente na minha vida aquilo. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor multiplicou de todo mundo, mas quem só tinha um escondeu, quis guardar, e até dele foi tirado. E deu para quem tinha mais. Por que deu para quem tinha mais? Porque ele tinha capacidade de administrar mais do que os outros. Então, às vezes, nós estamos numa situação e a gente fala assim, por que eu estou nessa situação? Por que isso não muda? Por que é pouco aqui? Porque nós não temos capacidade de administrar mais. Então, a nossa oração precisa ser, Senhor, me ajuda a administrar mais. Me ensina como administrar mais para que eu possa receber mais, para administrar mais ainda. O sonho do Senhor é que Adão espalhasse o jardim do Éden por todo o planeta, mas Adão ainda não tinha capacidade de administrar todo o planeta sozinho. Por isso que o Senhor mandou ele crescer e multiplicar. Através dos filhos dele, dos filhos dos filhos, eles iam espalhar. Esse é o plano original, mas que não deu certo. Agora é a nossa vez de fazer isso, de trazer o reino e fazer o reino espalhar através de nós. Então, a nossa oração precisa estar alinhada com o coração do Senhor. A nossa oração precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso ao pensamento dele através do Espírito Santo. Então, ore, peça ao Senhor, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Ok, é isso? Então eu quero fazer isso. É aquilo? Então eu vou fazer isso que o Senhor está falando. Eu não vou mais me mover fazendo orações egoístas, orações mesquinhas, ou coisas que não têm a ver com o princípio e propósitos que Deus tem para mim. Indo contra a natureza dele, ou é muito maior do que eu posso administrar. Ou qualquer um dos pontos que nós acabamos de falar. Estamos, às vezes, orando com falta de fé, ou estamos no processo também, em que Deus está nos transformando na medida e no caráter de Cristo. Na verdade, esse processo está sempre em ação. Deus está nos transformando na medida e no caráter de Cristo a todo o tempo. A todo o tempo. Agora, a grande questão é, Senhor, saber o que eu preciso fazer para ser aprovado nisso. Mas na maioria das vezes a gente não sabe, né? A gente só sabe quando passou pela prova. Isso foi uma prova, foi um teste. Porque se Deus falar também, pode burlar o teste, pode performar. E a intenção dele é saber que tipo de óleo vai escorrer quando ele apertar a gente. A gente como azeitona ali na prensa da vida, das circunstâncias, que tipo de óleo vai sair. Eu queria orar com você, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esse vídeo, por mais esse encontro com meus irmãos aqui, com esse tempo juntos. Eu abençoo o Senhor que está fazendo a vida de cada um. Eu oro para que você alinhe nossas orações e alinhe o nosso coração com o Senhor, para que a gente possa nos relacionar com você e orar de forma que a gente obtenha respostas. Que a gente não ore em nenhum ponto desse que nós falamos, de falta de fé, sabe? Ou querendo fugir de um propósito que você está nos levando. Ou porque está ferindo a sua natureza, ou porque a gente não é capaz de administrar. Senhor, aumenta a nossa capacidade de administrar as coisas. Abençoa cada um que está nos vendo aqui agora. Eu declaro bênçãos sem medida. Bênçãos sem medidas. Respostas aceleradas em nome de Jesus. Amém e amém. Tenho um anúncio para te dar aqui. No próximo sábado, dia 19, às 9 da manhã, nós vamos ter um workshop sobre como aprender a ouvir ao Senhor. Como a gente pode ampliar e crescer nisso. Então, se você quer participar desse workshop, desse treinamento, pelo Zoom, ao vivaço comigo ali, e um monte de gente junto com você, praticando e treinando junto ali a parte do profético, de ouvir ao Senhor, de aprender a entender melhor como Ele fala. Eu vou deixar aqui o link na descrição de um grupo do WhatsApp, e lá eu vou te explicar melhor como tudo vai acontecer, tá bom? Obrigado, mais uma vez, nós passamos de 1000, então não se esqueça de encaminhar para que alcance mais 1000, não estamos falando de números, estamos falando de vidas que estão sendo transformadas, equipadas e enviadas através desses vídeos. Eu agradeço cada feedback, cada resposta, cada comentário, cada curtida. E se você não segue aqui, cara, começa a seguir aí
e ative as notificações, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe, tchau, tchau!